Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje nós estamos fazendo uma situação diferente, né? Seguindo as normas aí que a gente não deve sair, né? Sem uma necessidade extrema. Então, estou fazendo o vídeo em casa, né? No escritório. E hoje me chamou muita atenção e senti no coração de conversar com vocês um pouquinho, tá? Então, de que forma que seria isso? Deixa eu não preciso marcar. Ia marcar um tempo aqui. Algumas pessoas da minha linha de atendimento, né, estão um pouco confusas, né? E outras até de pessoas que a gente conhece dentro da linha da digital, né? Das redes sociais e tal, pedindo para que seja falado sobre o vírus. Então, já fazem alguns dias. Mas eu relutei bastante porque sobre isso todo mundo fala, né? Fala o que quer, e fala com propriedade, outros falam sem propriedade, né? A mídia, a situação dela, o propósito dela é emanar medo. Então, assim, o medo, né? O descontrole, o desequilíbrio, né? Ele traz uma fácil manipulação, né? Então, eu me recusei na época a falar. Mas hoje nos meus atendimentos na parte da manhã, alguns dos meus pacientes comentaram algo comigo e eu senti no coração de conversar com vocês, né? Então é assim, existe uma situação aí no mundo? Claro que existe, né? Ela é palpável, ela está acontecendo? Sim, né? Só que assim, pessoal, nós temos que seguir normas de segurança, não é? Então, assim, sabemos o que é, da onde veio e como que devemos nos assegurar, né? Ficando em casa, evitando sair sem necessidade, quem pode, né? Ficar em casa. A maioria das empresas se acomodaram em fazer trabalhos remotos, então cada um não precisa sair da sua casa, né? Os funcionários, colaboradores, né? Mas existe ainda uma série de pessoas pegando condução, existe essa necessidade, existem órgãos primordiais que não podem parar, né? E precisam de funcionários, né? Então, como que a gente pode se proteger disso, não é? A medicina quântica, ela vem mostrar essa questão tão nitidamente, entendeu? Hoje, colocada no mundo todo, né? Pensamento. Então, assim, tem que me proteger, lavar as mãos? Ótimo. Tem que me proteger, não sair na rua, não pegar uma condução, não estar dentro de um ambiente com mais pessoas? Ótimo. Prestar atenção quando está na rua, quando está no transporte, pessoas que vão espirrar, pessoas que não estão muito bem, tudo bem também, né? Mas o primordial é o pensamento. Porque veja bem, a parada é global. Não foi uma cidade, uma pessoa, uma região, um país. Foi o planeta Terra, né? Numa extensão, então ela tinha que iniciar de algum lugar. Então ela iniciou num canto, de um canto foi para o outro, do outro, estamos em todos os cantos, né? Em todos os lugares do planeta Terra, com a mesma situação, certo? Então, quem consegue parar tudo de um mesmo momento
de uma mesma forma e parar de parar, né? Não é governo, né? Não é partido político, não é nação poderosa, é o divino. E essa parada, ele vem falar o que para nós? Vem trazer que tipo de mensagem? Temos que parar para poder ouvirmos, certo? Quantas e quantas vezes na história da humanidade já aconteceu isso? De parar, de sair de um lugar para o outro, de sair de uma cidade e não poder olhar para trás, de doenças, de guerras. Então o divino, ele vem nos trazendo mensagens, né, sutilmente, e vai falando devagarinho, amorosamente, e vai dando, né, detalhes, e nós, como os filhos, que somos todos filhos de Deus, e ele é pai, né, ele quer apenas fazer com que a gente pare e preste atenção e aprenda o que ele está nos dando, o que ele está nos passando. Então, o que eu sinto? Hoje pela manhã, quando eu fiz os meus atendimentos, eu tive uma intuição que eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz. A gente existe aí já na rede social, compartilhando aí alguns depoimentos de músicas antigas, antiguíssimas, né? Que falam sobre o mundo parou, a terra parou, quero descer, ou então a questão estou na janela vendo a banda passar, enfim. Já algumas coisas que vinham, né, trazendo algumas mensagens para nós. Então hoje, no atendimento, o que veio na minha intuição? A questão da lagarta e da borboleta. Eu fiquei tão feliz, achei tão providencial, sabe, sincronizado com o tempo que a gente está passando, né? Então, o que acontece? Nós somos robôs. Nós estamos numa vida automatizada. Há quantas décadas? Automatizou. Eu vou onde todo mundo vai, eu faço porque todo mundo faz, entendeu? É assim porque me ensinaram. Mas quando foi que você parou lá na sua adolescência e perguntou? Fechou os olhos e se perguntou, né? Estou feliz? Qual é o caminho que eu quero, quando me tornar adulto? O que me faz feliz? Qual é o meu talento? O que eu gosto de fazer? Né? Por que eu não posso falar que eu não concordo com determinadas coisas? Porque eu tenho que seguir coisas que eu não concordo, por causa da maioria? Então, lagartas se arrastam, né? Se arrastam e se arrastam e se arrastam. E hoje nós estamos, chegamos num ponto que sempre existe, né, pessoal, duas escolhas, né? Deus, ele é tão maravilhoso e perfeito que ele nunca nos obrigou a nada. Nem Jesus Cristo, quando veio aqui, nos obrigou a nada, né? Nem os ensinamentos nos obrigam a nada, nem a Bíblia nos obriga a nada. Ela traz informações, conhecimentos. E Jesus veio trazer o exemplo, mostrar como exemplo aquilo que já estava escrito. Então Deus sempre nos deu duas opções, dois caminhos, né? E hoje não é diferente. Então, nós temos um caminho que é o caminho do automatizado, do robotizado, sabe?
do medo, da insegurança, da descrença. Então, para onde todo mundo vai? Aonde está indo a grande massa? Para o abismo do medo, da descrença. Só que nós também temos desse outro lado uma ponte, onde podemos passar pela ponte e olhar por cima dela e passarmos confiantes. E quando chegarmos do outro lado da ponte, vamos chegar muito diferente de quando começamos a caminhar sobre a ponte. Vamos chegar mais maduros, mais espiritualizados, né? E como que isso pode acontecer? A lagarta, ela passa por um período, né, de vida, e em determinado momento ela se coloca num casulo, não é? A própria natureza faz isso, né? Tem um tempo certo? Não. Cada ser vivo tem um tempo do tempo dele. Então se coloca no casulo. Então o divino, ele fez isso conosco agora. Ele nos colocou num casulo individual e coletivo, global. Então cada um de nós estamos dentro de um casulo apertado, né? Dolorido. Mas qual o propósito da interiorização? Vamos refletir o que estamos fazendo aqui, de que forma estamos fazendo aqui. Mas sendo fiéis a nós, aos valores que acreditamos de verdade. Então é o tal do despertar. Despertar da consciência. Despertar o ser divino, perfeito, saudável, maravilhoso, Filho de Deus que somos. E temos uma vida de abundância. Olha pela natureza. Tudo nos é dado sem cobrança. E o que nós fizemos com tudo isso? Abusamos. Além de não cuidar, entendeu? Prejudicamos. Então, eu acredito nisso. Estamos todos num casulo, né? Cada um para despertar uma determinada lição, né? Uma determinada matéria. É igual na escola. Você entra na escola, hoje as crianças entram, né? Bebês, creche, depois entram na pré-escola, né? Elas vão aprendendo aos poucos. Ninguém dá uma coisa para uma criança que não saiba fazer ainda. Ninguém vai dar um livro para ela ler enquanto ela não souber as letrinhas. Ninguém vai pedir para ela escrever uma frase enquanto ela não souber escrever uma palavra. Então, é esse o nosso processo do casulo. O divino nos deu tanta e nos dá tantas oportunidades de crescimento e a gente vê como dificuldade e reclama. Não é? Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês. Tenho 62 anos de idade, mas o meu despertar aconteceu com 57 anos, não é? Eu vivia numa vida de vítima, né? Eu acreditava que tudo que acontecia comigo era culpa das outras pessoas. E depois do meu despertar, foi muito doloroso e ainda é, porque é um processo contínuo, sabe? É aquela questão de vigiar 30 horas por dia. Vigiar o quê? O seu pensamento, o seu sentimento. Né? Então, depois que você passa
para o caminho de aprendizado, sabe? Você deixa de ser vítima para ser aprendiz, coisas maravilhosas acontecem. Absurdamente maravilhosas. Mas o seu crescimento continua, né? As oportunidades, os desafios, elas continuam aparecendo. Só que agora você vê de uma forma diferente como aprendizado. Dói bastante, mas deixou de ser vítima. Não sou culpada. Eu dei o meu melhor com o que eu tinha, com o que me ensinaram, com aquilo que eu aprendi. Então não tem aquele ditado que muita gente fala, quando chega numa certa idade, fala, nossa, se eu passasse por uma situação hoje que eu passei há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há uma semana atrás, faria diferente. É lógico que faria diferente. Por quê? Porque tem outros conhecimentos, aprendeu outras coisas. E, portanto, o seu conhecimento é diferente, maior, e você pode ver de forma diferente. Não porque você fez algo errado, mas sim porque hoje você tem uma outra informação. Então, as nossas atitudes, elas vêm das nossas informações, do nosso conhecimento, né? Por isso que eu digo para vocês, o medo, ele traz desequilíbrio. E as tragédias, elas são alimentadas pelo medo. E isso é falta de conhecimento, de informação, falta de informação, falta de conhecimento. Aí tudo que fala, você vai ai, mas você não sabe o que é certo e o que é errado, né? Quantas falsas notícias estão sendo espalhadas aí pelas redes sociais, né? Quanto excesso de informação desnecessária é colocada nas TVs e rádios. Então, pessoal, a gente tem que parar, sabe? A gente está em casa, então vamos parar, olhar ao nosso redor, certo? Quem está com famílias, vamos olhar, falar com nossos familiares, conversar, dizer algumas coisas, por exemplo, quem é pai, quem é avô, entendeu? Mãe. Contar da sua infância. Você tem uma criança lá de 2, 3, 5 anos de idade, conte para ela como foi a sua vida quando tinha a idade dela. Sabe? Começa a compartilhar essas informações pessoais com a sua família. O conhecimento traz o equilíbrio. Vamos nos instruir, diz Allan Kardec, né? Vamos nos instruir, porque o conhecimento, ele traz o equilíbrio, a compreensão, a serenidade, tá? E isso alimenta a nossa fé, o nosso discernimento, para pararmos, refletirmos, fazermos a respiração consciente e descobrir com serenidade qual caminho seguir, o que pensar, que sentimento que eu vou agregar dentro do meu corpo físico e vou doar para o universo. Cada ser desperto, quando ele se desperta para o ser divino que ele é, para a semente divina que Deus plantou no nosso coração quando estávamos em formação do corpo físico, cada ser que desperta, que se interioriza, ele resgata milhões de seres. Porque a centelha a luz que ele emana para o universo, ela é de tanta força que ela pode iluminar uma escuridão imensa. E essa escuridão imensa que ela ilumina são seres que são resgatados do desequilíbrio, da depressão, da ansiedade, do estresse, né? Então nós somos responsáveis, pessoal, né? Então, a medicina quântica,
ela mostra através de outras terapias holísticas, como o Reiki, como barra de axis, como massagens, enfim, né, acupunturas, elas mostram que todo desconforto no corpo físico, ele vem do nosso emocional. E cada pedacinho, cada órgão, cada víscera, cada célula, ela carrega, ela é um depósito de emoções, tá? Então, cada órgão, ele tem determinadas emoções arquivadas, depositadas, né? Então, por exemplo, o fígado, ele deposita raiva, rancor, ódio, crenças limitantes e limitadoras, né? O pulmão, ele traz saudade, apego de alguma coisa, de alguma pessoa, de um fato que você não quer se desapegar, mudou, mas você sente falta dele. Dá problemas no pulmão, né? Garganta, aqueles sapos que você engoliu, que você queria falar, mas achou melhor não dizer. Garganta, né? E tantos outros, que eu não vou ficar aqui a tarde inteira falando, né? Pesquisem na internet, procurem coisas assim, produtivas e criativas para melhorar o seu conhecimento. Existem inúmeras. Olha, existe professor Hélio Couto, existe pastor Cláudio Duarte, existe as Cartas de Cristo, existe Crayon, enfim, é uma infinidade de coisas, sabe? Mas eu conheço pessoas que inclusive falam para mim, olha, não abri seus vídeos, olha, não vi os vídeos paralelos que você enviou, entendeu? Porque não tive tempo. Mas olha, você ficou sabendo de quantas pessoas morreram ali? Olha, você ficou sabendo que o mercado fechou? Olha, então assim, não é que não teve tempo. Escolheu olhar outras coisas que não são benéficas para o nosso emocional, né? Mas, gente, tá dado o recado, tá bom? Então, eu espero realmente que todos consigam sentir essa mensagem divina, né? Fechem seus olhos e abram seus ouvidos da alma para que vocês possam ouvir essa mensagem, tá? Que vocês realmente mudem de hábito, quem ainda não tem o hábito de ver essas palestras no YouTube, tá? Mudar o foco dos filmes. Existem filmes com situações reais, entendeu? De superação, né? Enfim, né? Muito melhores do que assistir brigas, guerras, enfim, né? E aí, o que vai acontecer quando tudo isso terminar e que a gente sair do casulo? Vamos nos tornar borboletas com asas, livres, e vamos voar sem amarras, sabe? Sem correntes, sem crenças limitantes, limitadoras. E a liberdade de quê? A liberdade do nosso ser divino, do nosso ser perfeito, que é esse o chamado que Jesus e Deus está nos trazendo. A oportunidade é global, não é comigo, nem na minha cidade, nem no meu país, é no planeta. Então, vamos refletir com o coração, com a alma. Fechem os olhos e abram os seus ouvidos, né? E assim, ó, o encontro dos dois polos do ser humano, que é a emoção, a convicção, produzem a fé, tá? E a fé disparada, ela tem o poder extra, que o resultado é infalível, a liberdade do ser divino, do ser real, da borboleta,
tá? Da águia, olhar por cima, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês, que Deus abençoe a todos, tá? E vamos seguindo até o próximo vídeo. Beijo.